Boa noite. Hoje é quinta-feira, 26 de outubro. Há 100 anos, o Brasil declarava guerra ao Império Alemão e entrava na Primeira Guerra. Entrada do país na Primeira Guerra guarda semelhanças com o ingresso no conflito mundial seguinte. Precariedade das Forças Armadas e fraqueza econômica só permitiam contribuição simbólica para os aliados. É a história do Brasil na guerra, né? Submarinos alemães afundam navios brasileiros. Movimentos populares exigem que o governo declare guerra. Ocorrem episódios de violência contra imigrantes. O presidente do Brasil, que já havia sido pressionado a abandonar a neutralidade alguns meses antes, decide, enfim, assinar a declaração de guerra. Parece o enredo da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Mas o ano de 1917. O presidente não é Getúlio Vargas, mas Venceslau Braz. O inimigo não é a Alemanha nazista de Adolf Hitler, mas o antigo Império Alemão do Kaiser Guilherme II. Em 26 de outubro de 1917, o Brasil, que havia se mantido neutro por quase 3 anos da Primeira Guerra Mundial, decidiu se juntar aos poderes da Entente, a aliança militar contra a Alemanha, que naquele momento incluía a Grã-Bretanha e a França, e recentemente havia passado a contar com o apoio dos Estados Unidos. Parte da imprensa celebrou a decisão do presidente Braz. E entramos na guerra, anunciou a manchete do jornal Gazeta de Notícias. O fim da neutralidade. Braz resistiu o quanto pôde em se lançar no conflito. À época, o Brasil era um país atrasado. Seu exército precário só tinha experiência em sufocar revoltas populares, como Canudos, 1896 e 1897, e o Contestado, 1912 a 1916. A Marinha ainda se recuperava do expurgo de milhares de homens que haviam se amotinado em 1910. Sem uma base industrial relevante, o país também viu os movimentos externos sumirem quando os beligerantes redicionaram recursos. A Alemanha, seu terceiro mercado exportador, ficou fora do alcance por causa do bloqueio aliado. Distante da Europa, o Brasil também não parecia ter qualquer interesse estratégico no conflito. Mas antes mesmo dos ataques a navios, o clima no país já havia sendo preparado para a entrada na guerra. O envolvimento emocional de intelectuais e políticos, a intensa participação da imprensa influenciando a oposição pública, as pressões diplomáticas e ingerências econômicas dos aliados, bem como a intensificação das relações diplomáticas e o crescimento dos interesses comerciais com os Estados Unidos, conduziram o Brasil a uma mudança gradual de posicionamento, disse o pesquisador Valterian Braga Mendonça, autor de A Experiência Estratégica Brasileira na Primeira Guerra Mundial. Os submarinos alemães acabaram potencializando esses fatores. Em 1916, o navio brasileiro foi afundado, mas o governo não tomou nenhuma atitude. Em fevereiro de 1917, a Marinha Alemã decidiu implementar uma política de guerra submarina irrestrita, sem levar em consideração se os alvos eram de países neutros. O resultado foi logo sentido no Brasil. Os ataques a navios. Em abril de 1917, o vapor Paraná foi afundado na região do Canal da Mancha. 3 brasileiros morreram. Em maio, mais 2 navios, Tijuca e Lapa, foram torpedeados. Dessa vez, o país decidiu abandonar sua política de neutralidade. A primeira represália foi o confisco de 44 navios de bandeira alemã atracados em portos brasileiros. Eles foram rebatizados e receberam bandeira brasileira. O então ministro das Relações Exteriores, Lauro Miller, defensor da neutralidade e alvo regular de ataques por causa da sua origem alemã, acabou pedindo demissão. A gota d'água veio em 18 de outubro, quando o navio Macau, ironicamente uma das embarcações confiscadas dos alemães, foi afundado pelo
submarino U-93 no litoral da Espanha. O comandante do navio, Saturnino Furtado de Mendonça, e um marinheiro foram feitos prisioneiros. Nunca mais se ouviu falar deles. A reação no país. Os jornais brasileiros cobriram o episódio à exaustão. A Época veio com a manchete a infâmia alemã. Já a Gazeta de Notícias estampou o título Crime feroz da pirataria Bolche, usando o termo pejorativo francês para se referir aos alemães. Não era só os jornais que tentavam influenciar a opinião pública, a pressionar o governo. Desde 1915, antes mesmo dos ataques, um grupo de intelectuais e personalidades vinham agindo para que o país se juntasse aos aliados. Eles formaram a Liga Brasileira pelos Aliados e também passaram a denunciar o que classificavam de perigo alemão das colônias germânicas no sul do Brasil. O grupo reunia pesos pesados da vida pública brasileira, como Rui Barbosa e o escritor Graça Aranha. Quando Miller deixou Itamaraty, o ex-presidente Nilo Peçanha assumiu a vaga. O novo ministro tinha justamente Rui Barbosa como um dos seus modelos e tratou de aproximar o Brasil dos Estados Unidos, que já estavam em guerra com a Alemanha e haviam se tornado o principal destino das exportações brasileiras. Os alemães não tinham uma máquina comparável para influenciar a opinião. A Marinha Britânica havia cortado o cabo telegráfico submarino que ligava a Alemanha ao Brasil, diminuindo o fluxo de notícias vindas do país. Embora os alemães tivessem influenciado o exército brasileiro por meio de missões militares, as elites simpatizavam com os aliados, especialmente os franceses. Desde o período imperial, as elites brasileiras eram educadas segundo o modelo educacional francês, disse Mendonça. Os ataques a navios também provocaram reações do governo contra imigrantes alemães. Incidentes foram registrados em Porto Alegre. Em Curitiba, jornais e estabelecimentos comerciais de alemães foram depredados. Sobrou até mesmo para a comunidade polonesa local, erroneamente identificada como pró-germânica, porque a Alemanha tinha então milhões de poloneses vivendo em seu território. O papel do Brasil na guerra. Na história do conflito, o Brasil foi o único país sul-americano que se juntou aos aliados, mas seu papel foi bastante modesto. A participação do Brasil ao lado da Entente foi extremamente limitada, senão inexpressiva, para considerar o resultado final da guerra, afirmou o historiador Carlos Darós, autor do livro O Brasil na Primeira Guerra Mundial. A longa travessia. Segundo ele, apenas 2.000 brasileiros se envolveram diretamente no conflito. Sem um exército moderno, o país se limitou a enviar 24 oficiais para treinamento com as forças francesas. Alguns chegaram a participar de combates. 13 aviadores também foram incorporados aos corpos de aviação do Reino Unido. Uma missão com 138 médicos e enfermeiras foi enviada à França em agosto de 1918. Também foi criada uma divisão naval em operações de guerra, com 8 navios. O plano era caçar submarinos alemães em uma faixa entre o litoral de Serra Leoa, na África, e o Estreito de Gibraltar, na entrada do Mediterrâneo. Mas as coisas não ocorreram conforme o planejado. A partida só aconteceu em agosto de 1918. Os velhos navios movidos a carvão enguiçaram várias vezes no caminho. Quando finalmente aportaram em Freetown, na Serra Leoa, os brasileiros sofreram um grande número de baixas. Não pelas mãos dos alemães, mas por causa da malária e da gripe espanhola. 2.515 tripulantes, 156 morreram. Eles foram sepultados em Dakar, no Senegal. Outros 140 ficaram tão doentes que tiveram que ser enviados de volta ao Brasil. A divisão naval, que a essa altura contava com 4 navios, só conseguiu alcançar Gibraltar em 10 de novembro de 1918, um dia antes da assinatura do armistício, que marcou o fim do conflito. No caminho, os marinheiros confundiram um cardume de golfinhos com um submarino alemão e abriram fogo,
Dezenas de cetáceos morreram. Ai, essa parte eu vou falar. Que estúpidos foram esses infelizes aí em confundir um cardume de golfinhos com um submarino alemão e ainda matar dezenas de golfinhos. É uma estupidez tamanha, viu? O Brasil é um fracasso na guerra. A memória da guerra. A memória da participação brasileira no conflito resiste em alguns momentos em nomes de logradouros. Nos anos de 1920, os corpos dos 156 marinheiros da DINOG foram exumados em Dakar e levados ao Rio de Janeiro. Hoje, eles repousam discretamente em um mausoléu no cemitério São João Batista. Uma rua foi batizada em homenagem ao tenente Eugênio Pozzolo, um aviador que morreu durante o treinamento na Europa. O U-93, o submarino responsável pela ação que marcou a virada final na posição brasileira no conflito, desapareceu com toda a tripulação no norte do Atlântico em 18 de janeiro de 1918, 3 meses depois do afundamento do Macau. Em julho de 2014, mergulhadores afirmaram ter encontrado seus destroços no litoral da Bretanha, oeste da França. Bom, é interessante. Não, eu acredito que muita gente nem sabe. Eu, sinceramente, não sabia que o Brasil tinha participado da Primeira Guerra Mundial. A maioria das pessoas já sabe que ele participou da Segunda Guerra Mundial, quando Getúlio Vargas, apesar da simpatia que tinha por Hitler e Mussolini, decidiu entrar na guerra por fatores americanos. Ou você entra ou você vai sofrer também com os americanos, né? Então, Getúlio Vargas é outra história. Neste momento, vamos falar da Primeira Guerra Mundial. Eu não sabia, literalmente, que o Brasil tinha participado da Primeira Guerra Mundial. Eu acredito que o Brasil só participou porque os alemães afundaram os próprios navios alemães, mas com bandeira brasileira. Então, isso foi praticamente o que desencadeou a necessidade do Brasil de entrar na guerra. Eu acho que o governo em si sabia que não tinha condições para participar de uma guerra mundial. Mas, como sempre, a mídia faz que as pessoas se manifestem segundo uma determinada coisa, porque a mídia tem o poder de lavar a cabeça. Então, a mídia da década de 10, né, que foi 1917, conseguiu lavar tanto a cabeça das pessoas que fez que as pessoas se inflassem contra o governo, querendo que o governo entrasse na guerra diretamente. E isso que ficou marcado na Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial. Então, essa importância que o Brasil de entrar na guerra, de participar da guerra, só aconteceu mesmo pela pressão popular. Porque eu acho que o governo, sabendo que seria uma coisa ridícula, não queria participar de uma guerra. E aconteceu isso. Porque pensar que o navio conseguiu chegar até Gibraltar um dia antes do acordo de paz, não, do armistício. Então isso ficou marcado na história como também um fiasco da participação brasileira. Infelizmente morreram muitos brasileiros nesse conflito, tanto diretamente na guerra, outros que sofreram com doenças na África. Então isso ficou marcado, essa participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia, o Brasil tem uma boa forças armadas, digamos assim, tem um bom exército, uma boa marinha, uma boa aeronáutica, muito diferente do século XX. Se acontecesse uma guerra mundial, esperamos que não, o Brasil tem condições de se defender e também ajudar os aliados, mas sabemos que também o Brasil hoje em dia também é limitado, não tanto quanto no século XX, mas também tem suas limitações, porque os países foram evoluindo. Vemos que a Segunda Guerra Mundial foi uma carnificina total, muito mais do que a primeira, e a terceira será ainda pior, porque já será uma guerra atômica. Então, nesse quesito, a força bélica brasileira pode ter melhorado muito, mas ainda está aquém de um conflito armado com potências que levam aí
anos-luz de distância. Seria interessante que os países fizessem como a Costa Rica, né, que não tem exército, que declarou paz ao mundo, e o dinheiro que eles gastavam, ou gastariam, melhor dizendo, com as Forças Armadas, eles aplicam na educação. Isso sim, um país educado é um país sem violência, digamos assim. Não? Então, esse é um dado histórico, que hoje, dia 26 de outubro de 2017, se completa 100 anos da entrada no Brasil na Primeira Guerra Mundial. Interessante, não? Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se você quiser aprender português brasileiro ou falar comigo português brasileiro, pode vir aqui a Classe Pós-Graduada de Idiomas. Nós podemos ter aula de português através do Skype em qualquer lugar do mundo. Compartilhe esse vídeo com a sua família, amigos, com todo mundo. Se inscreva no meu canal no YouTube. Primeiro curta minha página no Facebook. Se inscreva no meu canal no YouTube. A sua inscrição é muito importante para mim, porque é a motivação que eu tenho de fazer vídeos diários. Então, por favor, se inscreva. No meu canal você vai encontrar vídeos de outros idiomas, em inglês, francês, italiano, espanhol e, lógico, em português brasileiro. São interessantes notícias que eu encontrei, que eu li, que eu dei uma opinião. Então assista, comente, compartilhe e curta também meus outros vídeos. Se quiser falar comigo diretamente sobre qualquer tema, pode falar através do WhatsApp. Aqui está meu número do WhatsApp, será um grande prazer receber a sua mensagem, ok? Muito obrigado, pessoal. Que tenham todos uma excelente noite de quinta-feira, ou uma noite gelada, como aqui, ou uma noite calorosa aí no Brasil. Um abraço grande ao meu Brasil brasileiro, a todos os brasileiros espalhados por esse mundo e a todas as pessoas que falam português nesse planeta. Muito obrigado, pessoal. Até amanhã. Um abraço. Valeu. Tchau.